Hoje estaremos estudando a lição 23 da revista da Escola Bíblica Dominical Práticas Bíblicas da Convenção Batista Mineira. A lição 23 é A Igreja do Senhor, um povo que canta. Esta lição estará disponível no link abaixo, no canal do YouTube da Igreja Batista da Vitória. Antes de começarmos a reflexão, gostaria de orar. Pai, obrigado, Senhor, por estar nas nossas vidas, Senhor, por nos manter seguros, Senhor, por intervir na história, Senhor. Ainda que estivermos passando por essa pandemia, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está conosco, que o Senhor está com a sua igreja, Senhor, que o Senhor está com aqueles que te buscam, Senhor. Ó Deus, esteja com aqueles que estão angustiados nesse momento, que estão depressivos, que não têm esperança, Senhor, mediante o desemprego, Senhor, mediante a tudo que esse vírus tem feito. Nós confiamos em Ti, Senhor, e sabemos que tudo isso vai passar. Ó Deus, continuamos esperando a Sua intervenção na história, Senhor, e contando que o Senhor vai manter o Seu povo a salvo, aqui e após o nosso encontro, Senhor, quando morremos. Senhor, abençoa todos aqueles, os nossos heróis de verdade, os missionários, Senhor, que estão no Teu campo nesse momento, levando a Tua palavra, a salvação e esperança. Abençoa os Teus servos, Senhor, das igrejas locais, Senhor, que têm feito a diferença nesse momento, alimentando suas ovelhas, cuidando, Senhor, e dando a direção, Senhor, a direção do reino de Deus. Esteja conosco aqui, Senhor, nesse momento da reflexão da Tua palavra. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. É a oração que eu faço e agradeço pedindo. Em nome de Jesus, amém. Hoje iremos abordar a leitura de terça-feira do Salmo 144, da leitura diária de quinta-feira, Salmo 11, e de domingo, Atos 16, de 19 a 26. E estaremos com a nossa divisa, lendo Atos 16, do versículo 11 ao 26. Gostaria de começar lendo a introdução da lição 23. Igreja do Senhor, um povo que canta. Introdução. Cantar não é a única forma de louvar, de adorar. Mas desde os seus primeiros dias, a Igreja do Senhor percebeu a importância do cântico em seu culto. Como vimos no estudo anterior, o canto atendeu à igreja cristã e esteve presente na sua adoração desde o princípio. Antes do cristianismo, ele já se fazia ouvir na religião dos hebreus e ao longo de todo o Antigo Testamento. Foram melodias do judaísmo, seus salmos e seus hinos, as primeiras a serem entoadas pela comunidade dos seguidores de Jesus. E neste aspecto também se evidencia uma relação de continuidade e não de ruptura, da Igreja do Senhor com as verdades bíblicas, anunciadas ao povo de Israel no Antigo Testamento. Herdeira das tradições musicais dos judeus, a Igreja constituiu uma relação de afinidade com o canto, tornando um dos elementos funcionais de sua liturgia. Antes de começar a ler o Salmo e as leituras diárias, eu gostaria de explicar um pouco como é dividido o livro de Salmos, para a gente poder se situar na leitura. Onde nós estamos no livro de Salmos. O livro de Salmos ele é dividido pela tradição judaica em 5 livros. O primeiro livro vai do Salmo 1 ao Salmo 41, que relata os conflitos de Davi com Saul. O segundo livro trata do capítulo do Salmo 42 ao 72. Fala da dinastia de Davi, de seus descendentes e de suas conquistas. O terceiro fala da crise assíria do século III, que compõe o Salmo 73 ao Salmo 89. Ele é composto por Asaf, um dos filhos de Coré, um levita. O livro 4 ele é composto do Salmo 90 ao Salmo 106, sobre a destruição do templo e do exílio. E o livro 5 fala da reflexão sobre os livramentos de Deus, do Salmo 106 ao Salmo 145. Então, voltando ao primeiro livro de Salmo,
O primeiro livro que é composto do Salmo 1 ao Salmo 41. Vemos até o Salmo 11. Salmo 11 diz assim: no Senhor me refugio. Como, pois, dizeis a minha alma, fugir para a vossa montanha como pássaro? Pois os ímpios armam arco, põem as flechas na corda, para com elas atirar as ocultas, até os retos de coração. Na verdade, quando já os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Porém, o Senhor aprova o justo, mas odeia a alma dos ímpios, esses que amam a violência. Sobre o ímpio fará chover brasas de fogo e enxofre. Um vento escaldante será a sua herança, pois o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Davi aqui, em sua angústia, perseguido por Saul, sem motivo algum. E o que ocorre? Na angústia, Davi louva a Deus, procura, ora a Deus. Esse é um dos motivos do livro de Salmos ser um dos livros mais famosos e lidos de todo o mundo. Que as pessoas em suas angústias, depressões e desesperos procuram a Deus através do livro de Salmos. É nesse momento que as pessoas derramam suas vidas na presença de Deus, se comprometem com Deus, fazem votos com Deus. É nesse momento que eles se põem à disposição de Deus. Muitas vezes Deus utiliza o sofrimento para poder chamar a atenção das pessoas, para poder forjar as pessoas. Assim foi com Davi. Davi não teve uma vida fácil até conseguir se estabelecer como rei. Mesmo após a morte de Saul e Jonatas, Davi demorou 7 anos reinando somente em Hebrom, em Judá, para poder assumir o trono. Então Davi ele louva a Deus na aflição. Ele sabe que Deus irá livrá-lo de seus inimigos. Na leitura de terça-feira, Salmo 144. Salmo 144, do versículo 1 ao 12. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestras as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Ele é o meu Deus, misericordioso, e minha fortaleza, meu alto retiro e o meu libertador, o meu escudo em quem me refugio, que me sujeita o meu povo. Ó Senhor, que é o homem, quem é o homem, para que o conheças, e o filho do homem, para que o estimes. O homem é semelhante a um sopro, seus dias são como sombra que passa. Abaixa ao Senhor os teus céus e desce, toca os montes, para que fumeguem. Envia os teus raios e dissipa os inimigos. Envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende as tuas mãos desde o alto. Livra-me e salva-me das muitas águas e das mãos dos meus inimigos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com um saltério e com instrumentos de 10 cordas. Te cantarei louvores. É ele quem dá a vitória aos reis e livra Davi, seu servo, da espada maligna. Livra-me, tira-me das mãos dos inimigos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da falsidade. Que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua juventude, e nossas filhas sejam como pedras angulares, lavradas como colunas de um palácio. Davi aqui está pedindo a Deus que o livre de seus inimigos quando ele haveria de ir à guerra em suas conquistas. Davi, ele pede a Deus proteção, mas não só proteção para ele, mas para seu exército e para todos aqueles que estão em Israel. Pois a esperança do povo era Deus e o rei. Se o rei perdesse a guerra ou a batalha, significaria a escravidão do povo novamente, como foi no Egito e no cativeiro babilônico. Então Davi aqui ele clama a Deus para que o livre de seus inimigos. De mesma forma foi composto alguns hinos do cantor cristão.
Esses hinos foram inspirados por Deus, eu creio, pois no sofrimento, na angústia, muitas pessoas louvaram a Deus e compuseram o cantor cristão, que é o nosso inário. Nós cultuamos a Deus na Igreja Batista, pela Convenção Batista Brasileira. O primeiro hino que eu queria mencionar chama-se Castelo Forte. Castelo Forte é considerado um dos hinos mais importantes do cristianismo. Foi escrito por Martim Lutero em 1521, um dos símbolos da Reforma Protestante. Lutero foi convocado pelo imperador Carlos V para tratar de polêmica sobre os ensinos do reformador. Enquanto se preparava para a Assembleia, o reformador escreveu a canção com base no Salmo 46. Outro hino inspirado por Deus, eu creio, pelo Espírito Santo, de mesmo valor é Sou Feliz. Sou feliz, sou feliz com Jesus. Foi escrito em um momento difícil da vida do autor, que viveu em 1871, quando estava envolvido em uma crise financeira e houve um incêndio. Poucos dias depois, suas 4 filhas morreram na colisão entre 2 navios na travessia do Atlântico. Ao passar pelo local da morte das meninas, ele escreveu os versos. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre estar. Este hino foi composto em um naufrágio, ocorre a colisão de 2 navios, e as 4 filhas desse homem morrem. Ele, em vez de reclamar, ele louva a Deus. Assim como Jó perdeu os 10 filhos, esse homem perde as 4 filhas e ele o louva a Deus. Não interessa, haja o que houver, ele irá encontrar suas filhas na eternidade. Nada mais importa para ele. O outro hino que eu queria mencionar também, de grande valor, é Firme nas Promessas. É de autoria de Russell Kelso, um brilhante atleta da Academia Militar, que aos 38 anos foi diagnosticado com um problema de coração e o médico praticamente o condenou à morte. Ao chegar em casa, ele pediu a Deus pela cura, mas prometeu viver em prol do Evangelho, independentemente da cura. Passando alguns meses, os médicos constataram que o coração estava sadio. O Russell escreveu ainda 44 hinos, fez arranjo e adaptações para 25 músicas, dedicando ao ministério pastoral, também exerceu medicina em sua cidade. Esses são alguns dos hinos do cantor cristão, que foram forjados na agonia, que foram forjados em meio à angústia de pessoas que já haviam sido desenganadas ou haviam perdido entes queridos. Esses hinos foram compostos como alívio, como alento. Aconteça o que for, Deus estará comigo. No tópico 3, na página 109, diz assim: o canto para corroborar a pregação. Antônio Gouveia Mendonça, pastor e doutor em ciências sociais, acrescenta uma outra característica dos cânticos. Nas igrejas históricas do Brasil, eles tinham o papel de corroborar a pregação. Pastor Mendonça diz acreditar que o melhor material para um levantamento da teologia dos missionários são os hinos do protestantismo brasileiro, confirmando que os hinos serviam de autenticação do discurso ao discurso pregado. A consequência óbvia foi que esses cânticos acabaram por ter a função de manutenção de uma unidade teológica entre os crentes. A teologia explícita nos sermões e hinos congregacionais, presbiterianos, metodistas e batistas, nos seus contornos gerais, é a do metodismo americano: o amor de Deus por todos os homens pecadores, o perdão gracioso pela aceitação, através da fé e do sacrifício expiatório de Cristo, a vida regenerada visível na ética
mundana e a expectativa da vida eterna no céu. O que quer dizer? Os hinos do cantor cristão, eles preparavam os ouvidos das pessoas, dos espectadores, criavam um ambiente propício à pregação, não só de conversão, mas de ensino, cultos doutrinários, cultos que ensinam sobre conversão, como ter uma vida com Deus, como se manter sóbrio de pé, e também sobre mordomia cristã. Então nós terminamos a primeira parte, onde nós contextualizamos os salmos e o porquê deles serem compostos, porquê eles são tão famosos e a história de alguns hinos do canto cristão. Agora passaremos para a parte prática de Atos 16. Atos 16, a partir do versículo 11, diz assim. Vamos a partir do versículo 9. A visão entrou de Paulo passa para a Macedônia. Paulo teve de noite uma visão em que apareceu um homem da Macedônia que lhe pedia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Navegando de Troade, fomos diretamente para a Samotrácia e no dia seguinte para Nápoles. Ou seja, eles chegam em um porto na cidade de Filipos, cidade macedônia. Versículo 12. Dali para Filipos, a cidade mais importante desta região da Macedônia e colônia romana. Permanecemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos da cidade para a margem do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniram. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada ela em sua casa, convidou-nos, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos convenceu a isto. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, ao qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E seguindo a Paulo e a nós aqui é Silas e Lucas, que estava junto. Versículo 17 diz assim: eis, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Paulo, porém, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. Contextualizando, Paulo e Silas e Lucas querem ir para a Ásia, só que o Espírito Santo lhes impede. Eles tentam ir para o norte, o Espírito Santo lhes impede, até que ele tem a visão de que uma pessoa pede ajuda na Macedônia. E eles pegam o caminho até a Macedônia entendendo a visão, mas não sabendo o que iria ocorrer na Macedônia. Não é uma revelação completa, em que muitos de nossos irmãos de igrejas pentecostais possuem. Não é este tipo de revelação que nós entendemos ser uma revelação bíblica. Ali o Espírito Santo vai revelando através dos acontecimentos. Não é algo instantâneo, onde a pessoa já vislumbra todo o caminho. Paulo ali entende, através da visão, que ele haveria de sair da Ásia, da Galícia e ir para a Europa, para a Macedônia. E é isso que ele faz. Ele vai passando pelas cidades até chegar a Nápoles, em um porto, e chega em Filipos. Já no versículo 13 diz assim: no dia de sábado saímos da cidade para a margem do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. Por que Paulo está à beira do rio? Paulo, como alguém de natureza judaica, ele faz e tem um comportamento que se espera de um judeu. Como não há sinagoga na cidade, por não ser uma cidade de tradição, onde os judeus constroem, se estabelecem e constroem uma sinagoga, qual era o costume dos judeus?
Eles se encontram à beira do rio, onde eles podem fazer a purificação, lavar as mãos e poder orar. E ali ele encontra uma mulher chamada Lídia. Nós não temos certeza realmente se ela se chamava Lídia. Nós sabemos que ela é da cidade de Tiatira. Por isso, o nome foi dado a Lídia, mas nós não temos certeza. E ali ela se converte, aceita o Senhor, hospeda o apóstolo e seus discípulos. E o que ocorre? Ele continua a jornada dele. Ele sabia que o Espírito Santo disse para ele ajudar a uma pessoa. Ele já havia evangelizado, batizado aquelas pessoas que tiveram o coração inclinado para a sua palavra. Elas foram doutrinadas ali. Mas Paulo tinha que seguir. Paulo tinha que completar a obra. Tinha que entender o que o Espírito Santo queria que ele fizesse. Já no versículo 16, o que ocorre? Uma jovem escrava, possessa de um demônio, ela confronta Paulo. Ela segue, ela perturba a ordem. É isso que Satanás queria fazer com Paulo, fazer com que ele perdesse o foco. Foi isso que Satanás fez com o Senhor Jesus no capítulo 4 do livro do Evangelho de Mateus, do apóstolo Mateus. Ali Satanás tentou fazer com que Jesus perdesse o foco e não conseguiu. E aqui Paulo está meditando, pois aquela jovem está seguindo durante dias e falando: eis que eles anunciam o caminho do Deus Altíssimo. Eles são servos do Deus Altíssimo. Mas aqui ela não estava falando de Yahvé, o Pai de Jesus, aquele que enviou Jesus à terra para morrer por nossos pecados. E nem está falando o quê? Do mesmo Deus que enviou o Espírito Santo, o Consolador, para nos manter firmes, indo em direção ao alvo, que é Jesus. Não. Aqui tudo indica que ela era uma sacerdotisa do templo de Apolo. E ela possuía um espírito, como a mitologia grega diz, de Piton, uma pitonisa, que era o mesmo espírito que estava naqueles que tinham a visão do oráculo de Delfos, muito conhecido nos filmes de guerras entre o Império Assírio e o Império Grego, visto aí o filme 300, aquele oráculo de Delfos. É disso que eu estou falando. Aquela mulher está possuída por um demônio que muitos entendiam que ela era vidente, que ela era a interlocutora entre o que o deus Apolo queria falar e o que os humanos daquela cidade que deveriam ouvir. Só que o que ocorre nesse momento? Ela não estava falando do Deus Altíssimo como Yahvé, nem Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nem do Espírito Santo. Ela estava falando que o Deus Altíssimo, ali conhecido naquela região, era Zeus, Deus do Olimpo. Esse era o Deus Altíssimo. E aí, Paulo, sabiamente, inspirado pelo Espírito Santo, não querendo perder tempo, o que ele faz? Ele se volta para trás, fala para o Espírito ir embora. A partir do versículo 19, Atos 16, do versículo 19 ao 26, diz assim: vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça na presença das autoridades. Apresentando-os às autoridades, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos pregam costumes que não é permitido receber nem praticar, visto que somos romanos. A multidão levantou-se, unida contra eles, e as autoridades, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Eles, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e desprendeu os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Continuando aqui, o versículo 27, só para terminar o contexto, ok? Acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos havia fugido.
Então vamos refletir aqui do versículo 19 ao 27, para a gente finalizar o estudo e entender tudo que aconteceu aqui. Aqueles que viram a jovem ser liberta, pensaram, perdemos o nosso lucro, perdemos a nossa comunicação com o nosso Deus, Apolo. E eles apresentaram aos magistrados, aqueles que eram juízes, representantes legais de Roma, que levaram até os seus guarda-costas e rasgaram-lhe as roupas, e eles foram aceitados. Eles são jogados dentro da cadeia. E o que ocorre? Dentro da cadeia há um milagre. Eles não param de cantar a Deus através do sofrimento. Paulo ainda não havia entendido o que o Espírito Santo queria dizer. E mediante todos aqueles problemas que ele enfrentou, mediante Satanás querendo tirar o foco dele, ele, sem entender aquilo, ele louva a Deus, ele canta hinos de louvores a Deus. Assim como os judeus faziam quando eram oprimidos. Ao invés de se rebelar, de blasfemar, eles louvavam a Deus. E ele, sendo um fariseu, um homem participante do sinédrio, ele fez o mesmo. Na aflição, ele louvou a Deus e buscou a Deus. E houve um terremoto. E o que ocorre com o terremoto aqui? Eles pensam que o terremoto vai fazer o quê? É Zeus mandando o terremoto. Ninguém vai entender que é Deus, Yahvé. Mas o carcereiro entende. Tanto o carcereiro, quando Paulo pede para que ele não cometa suicídio, não venha tirar a própria vida, o que ele faz? Ele vem até Paulo e Silas e os leva até a sua família e lava as suas feridas. E a família do carcereiro é salva através da palavra de Deus. Eles entendem o que Deus queria com a ida de Paulo até Filipos, até a Macedônia. E Paulo entende, agora eu entendi o que o Espírito Santo quis dizer. Porque ele me impediu de ir para a Ásia naquele momento. Olha que maturidade cristã, meus irmãos. Alguém realmente especial, que recebe uma visão de Deus. É isso que nós clamamos para os nossos líderes. E essa visão que Paulo tem aqui em Atos 16 ainda é possível. Nós temos prova que o Espírito Santo ainda tem dado este tipo de visão. Não é o tipo de visão fajuta, onde as pessoas têm revelações instantâneas sobre o futuro dos outros. Isto é demoníaco. Agora eu vou dar um exemplo, provar que o Espírito Santo ainda fala. E a nossa denominação, com muito orgulho, a Convenção Batista Brasileira, tem feito um trabalho que foi revelado pelo Espírito Santo a Deus, ao pastor Fernando Brandão. É a história da Cristolândia que eu vou falar aqui. É uma história muito parecida com a história de Paulo. Porque se o Espírito Santo inspirou aqueles homens no sofrimento a compor hinos para o cantor cristão, hino que nos emociona, hinos que nos leva a Deus, assim como o Senhor fez com Davi e outros compositores dos salmos. Aqui em Atos 16 nós vemos, Paulo tem a visão, e nós na Convenção Brasileira, nós também tivemos esse tipo de visão. Não eu aqui especificamente, mas eu gostaria de falar, para terminar o estudo, sobre a Cristolândia. A Cristolândia são igrejas batistas vinculadas à Convenção Batista Brasileira e são plantadas dentro das Cracolândias. Elas servem de apoio, de acolhimento para muitos que querem largar o vício, de apoio a policiais que combatem o tráfico, principalmente na Cracolândia, das capitais do Brasil. Então é um trabalho muito bonito e é uma revelação tipo a que Paulo teve. A ideia Cristolândia surgiu quando o diretor da Junta de Missões Nacionais, pastor Fernando Brandão, perdeu-se no centro de São Paulo e foi parar em uma Cracolândia. Incomodado com a situação que presenciou, resolveu mobilizar igrejas de todos os estados brasileiros, com a finalidade de transformar Cracolândias em Cristolândias. Essa transformação teve início em São Paulo, em 2009. No ano seguinte foi inaugurada a primeira Missão Batista Cristolândia. E desde então, vários estados estão se movendo e implantando novas unidades desse projeto desafiador, estando presente até agora em 8 estados, explica o coordenador da Cristolândia de Alagoas, pastor Wesley Faria.
Só que nós temos, meus irmãos, a visão do Espírito Santo. O Espírito Santo tem falado e tem mostrado qual é a sua vontade. É esse tipo de visão que eu peço a Deus para o meu pastor, o pastor Francisco, num bairro onde moram mais de 100 mil pessoas, a cidade alta de Juiz de Fora. Nós, como Igreja Batista da Vitória, nós devemos fazer a diferença nesse bairro. Que o Espírito Santo possa nos dar uma visão como deu a Paulo, em Atos 16, como deu a todos os compositores do cantor cristão e dos salmistas. Assim como o pastor Fernando Brantão, coordenação da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. É esse tipo de visão que eu peço a Deus para a minha igreja, para que possamos levar salvação e esperança ao nosso bairro. E também a nossa congregação batista no Olavo Costa e em Tabuleiro. Amém.